Olá, pessoal, tudo bem? Está entrando, né? Bom, vou pedir para vocês o que eu sempre peço, tá? Que é colocar aí no bate-papo o nome de vocês e o número, tá bom? Então, coloca aí no bate-papo o nome e o número. Deixa eu deixar o bate-papo aqui. Boa tarde, Brian, tudo bem? Então, vamos lá, né? O que a gente viu na aula passada? A gente viu associação de pilha em série, né? E por que em série? Porque ela é colocada uma do lado da outra, né? Como a gente aprendeu lá atrás de um circuito em série, um circuito em série era como, né? Eu tinha a minha tensão, né? Eu tinha os meus condutores, né? A tensão representada pela pilha, meus condutores, né? Quem está conduzindo, e minhas lâmpadas, né? Então, se eu tinha um circuito em série, o que ocorria, né? Ó, deixa eu pegar o caneta aqui. Isso. Vinha por aqui, ó, né? Passa pelo meio da lâmpada, pelo filamento da lâmpada, né? Passa pelo filamento da lâmpada e volta. É um circuito, né? Ó, que segue, que percorre apenas um caminho, tá? Com início e fim no mesmo ponto, tá? Na associação de pilhas em série, a mesma coisa, ó. Ela permanece o quê? Negativo com o positivo, negativo com o positivo, tá? Deixa eu limpar aqui. O que a gente viu também, né? Nós vimos que existe uma maneira correta, né, da gente ligar o nosso circuito. Então, deixa eu só limpar aqui. Existe uma maneira correta de fazer isso, colocar o nome e o número aí, tá? No bate-papo. Como que eu ligo o circuito? Bom, o circuito, ele tem que ser ligado de qual maneira? Eu pego a minha tensão de entrada, ou seja, a minha pilha ou a minha tomada, né? Coloco um fio de um lado, um fio do outro. E pego a minha lâmpada, coloco um fio de um lado, um fio do outro, né? O que vai acontecer, né? Vai acontecer um circuito. Então, o circuito, ele só ocorre se tiver diferença de potencial. O que significa se tiver diferença de potencial? A nossa DDP. Se tiver a nossa tensão. Então, o circuito ele só vai ocorrer se tiver essa tensão. Caso não tenha essa tensão, né, não tem corrente elétrica. Lembra quando a gente está estudando lá de corrente elétrica? Né? A corrente elétrica, ela precisa da tensão. Por que ela precisa da tensão? Porque a tensão é a força que vai fazer com que os elétrons, né, se movimentem de uma maneira ordenada. Então, para que eu tenha corrente elétrica, eu preciso da minha tensão. E a minha tensão é a minha diferença de potencial. No caso da nossa pilha, ela está aqui representada, tá? Uma diferença de potencial. O polo positivo dela e o polo negativo dela, tá? Então, um lado positivo e outro lado negativo. Então, tem uma diferença de potencial. Um é mais, outro é menos, tá? Se eu não tenho essa diferença de potencial, como a gente pode ver aqui nesse esquema, ó, nada anda, os elétrons não andam, tá? E se eu tiver, por exemplo, esse fio colocado aqui, ó, não vai ter diferença de potencial, porque todos os dois fios estão do lado negativo. E pode reparar, ó, que não vai andar os elétrons, tá? O elétron, ele só vai andar se tiver a diferença de potencial, ó. Por mais que aqui em cima esteja ligado errado, ó, esteja ligado só em um lado, ó, o elétron vai andar aqui. Tá vendo ele andando? Esse azulzinho, né? Ele vai porque tem uma diferença de potencial, né? Só que existe uma maneira correta aí
de ligar. Ela ligando da maneira correta, ó, não ocasiona nada, né? Não acontece um curto-circuito, né? Que nem a gente viu na aula passada, retrasada, se eu não me engano, que eu coloquei na tomada o fio, ele meio que explodiu, né? E quando a gente pega essa associação em pilhas em série, ó, então vamos ver aqui como que tá a luminosidade da lâmpada, né, ó? Ela tá aqui, ó. Se eu colocar uma pilha em série, vamos ver o que vai acontecer? Aumenta, né? Agora olha quanto que foi. Primeiro ela estava aqui, com as duas pilhas, ela veio para cá. Por quê? Né? A potência da lâmpada ela vai funcionar, né? Porque ela pega energia elétrica, ou no caso de uma pilha, energia química, ok? E transforma em energia luminosa. Então, se aqui eu estava com uma energia de alguma potência, né, que a gente já vai ver quanto que mede essa pilha aqui, com mais outra, eu tenho a somatória dela. Então, se eu tenho mais tensão entrando, no caso dessa pilha que suporta mais, né, do que isso daí que está colocado, vai aumentar essa luminosidade dela, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui embaixo. Então, ó, quanto que ela tem de tensão chegando? Uma pilha só tem 9. Então, com 9 volts, ela pegou e iluminou essa primeira aqui, ó. Vou até mostrar aqui para vocês novamente, peraí. Com uma pilha só, ela ilumina até aqui. Por quê? Olha a tensão que está chegando de entrada, 9 volts, ok? Quando eu coloco uma segunda, ela aumenta. Por que ela aumenta? Ela está contando os 9 mais outra pilha. Então, 9 mais 9, 18 volts, né? Então, se tem 18 volts, a potência é o que? Ela pegou esses 18, né, que está chegando aí, para poder transformar mais em energia luminosa. Por isso que aumentou a luminosidade dela, tá? Num circuito, esse circuito aqui é de pilhas associadas em série, né? Mas a gente sabe que existem circuitos em série e em paralelo, tá? E a gente vai estudar os dois para relembrar aí como funciona, e também ajuda muito nos cálculos que vocês vão fazer até com outro professor de física, tá? No caso, a teoria. Então, tudo bem. Vamos estudar primeiro com uma pilha, ver como funciona a questão da corrente e da tensão, tá? A gente viu que com 9, né, chegou 9, e com duas pilhas chegou 18. E quanto que chega na lâmpada? Ó, na lâmpada chega 18 também, né? E vamos ver a corrente, ó. A corrente, 1,8, e na lâmpada, 1,8. Então, vamos anotar aqui, ó. Então, na pilha, eu tenho uma tensão que eu posso representar por V ou por U, ok? Eu tenho uma tensão, no caso com duas pilhas, de 18 volts. Já na lâmpada, eu tenho também 18 volts. Agora, a minha corrente, na minha pilha, 1,8. Na minha lâmpada, 1,8. O que a gente pode perceber aqui, ó? Que quando a gente está num circuito, né, em série, no caso trabalhando com uma lâmpada, quando a gente está com um circuito trabalhando com uma lâmpada só, independente se a pilha está associada em série ou ela está só em uma, tudo que chegar de tensão da pilha vai diretamente para a lâmpada. Tudo que chegar de corrente da pilha vai diretamente para a lâmpada, né? Então, se eu cheguei com 18, eu vou com 18 para a lâmpada. Se eu cheguei com 1,8, eu vou com 1,8 para a lâmpada, tá? E com uma só, vamos ver.
Com uma só, eu vou ter, chegando, 9 volts. Quanto que será que vai para a lâmpada? Alguém sabe? Quanto que vai para a lâmpada de tensão, pessoal? Também vai o quê? 9, né? Porque tudo que chega de tensão vai a mesma tensão para a lâmpada. Tudo que chega de corrente vai a mesma corrente para a lâmpada, ó. 0,9, 0,9. Então, quando a gente trabalha com uma lâmpada só, é muito simples, né? Uma lâmpada só é um circuito, por mais que eu coloque pilhas associadas em série, vai funcionar da mesma maneira. Eu tenho o quê? Eu tenho tensão chegando com a mesma tensão da lâmpada. Então, se eu chego com 9 de tensão, eu vou ter 9 de tensão da lâmpada. Se eu chego com 0,9 de corrente, eu vou ter 0,9 de corrente da lâmpada, né? E se eu trabalhar com duas lâmpadas, como será que funciona essa parte? Bom, se eu trabalhar com duas lâmpadas, aí eu vou ter que saber se é um circuito em série ou um circuito paralelo, tá? Primeiro vamos ver o circuito em série. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Vamos lá para o nosso circuito em série primeiro, com duas lâmpadas. Então, no circuito em série, a minha tensão, né, a minha pilha, ela vai vir para essa lâmpada e vai direto para outra lâmpada e depois vai retornar, tá? Isso é um circuito em série, ok? Posso até excluir esse daqui e jogar direto aqui. Então, melhor do outro jeito. Então, o circuito em série, né? Vem aqui os elétrons que percorrem por aqui e por aqui, ó. Só tem um caminho em série, né? Ele vem dado a tensão, vai para uma lâmpada, depois vai para outra lâmpada e depois volta, tá em série. Vamos ver como que isso funciona a respeito da nossa corrente e da nossa tensão, tá? Então, vou pegar aqui, né, os medidores. No caso que a gente utiliza em sala de aula, o multímetro, né? E o multímetro tem tanto a tensão quanto a corrente. Vamos ver, Luísa. Um só divide, o outro não, né? Então, vamos lá. O que acontece num circuito em série, né? Com uma lâmpada, tudo é igual. Tensão e corrente é igual. Com um circuito em série, olha o que vai acontecer na minha tensão. Gente, deu negativo aqui. Quem lembra o porquê que dá negativo? Alguém lembra o porquê que dá negativo? Então, quando a gente pegou o multímetro lá em sala de aula, foi medir a pilha, lembra por que deu negativo? Muito bem, Vitória, isso aí, parabéns. Porque a ponta de prova está invertida, tá? Então, eu coloco o vermelho, muito bem, Luísa. O vermelho eu coloco no polo positivo e o preto eu coloco no polo negativo, ó. Aí vai para 9 normal, né? Então, se eu colocar o vermelho no polo negativo e o preto no polo positivo, dá menos 9, né? E não está chegando menos 9, né? A gente só precisa colocar aí na maneira correta, tá bom? Então, chega de tensão no circuito em série. Então, vou pegar aqui, vou anotar. Série, né? Na pilha.
está chegando, ou V, que eu posso representar tanto por V por U, que é a tensão, né? 9 volts. Então, sério, a pilha está chegando, 9 volts. Como está chegando 9 volts aqui na pilha, eu tenho duas lâmpadas. Então, vamos ver quanto que vai a tensão para cada lâmpada. 4,5. E na outra lâmpada? 4,5. Bom, se eu tinha 9 para lâmpada, foi 4,5. E para outra lâmpada? 4,5. O que significa isso? Né? Quando eu tenho um circuito em série, ela pega a tensão de entrada e divide pelas lâmpadas. Então, se eu tenho 9 chegando, eu tenho duas lâmpadas, eu divido 9 por 2, porque aí vai para cada lâmpada 4,5. Então, 4,5 mais 4,5, 9. Então, aconteceu isso daqui, ó. Então, aqui eu tenho 9 e veio aqui 4,5. 4,5. Então, se eu somar 4,5 com 4,5, vai dar a tensão que eu estou entrando, né? 9. Ok? Então, no circuito em série, eu pego, divido a tensão pelas lâmpadas, para saber quanto que vai para as lâmpadas. E se reparar aqui, ó, na luminosidade delas, ó, é bem clarinha, tá? Ó, é bem fraquinha, né? Por quê? Porque a tensão que está entrando, eu estou dividindo. Então, está indo só 4,5 para a lâmpada. Tudo bem até aqui? E a corrente? Como será que trabalha a corrente? Bom, a corrente no circuito em série, ó, está chegando com uma pilha de 0,45 amperes. Então, vamos anotar aqui só para a gente não esquecer. Então, a nossa corrente é representada pela letra I, né? De corrente. E ela está dando 0,45. Qual a unidade de medida? Amperes. Então, na pilha está chegando 0,45. O que será que vai acontecer com as lâmpadas? Quanto que vai chegar em cada lâmpada? Em cada lâmpada também vai chegar 0,45. Então, vamos lá. Num circuito em série, a minha corrente, né, que tem aqui na minha entrada, vai dar um valor que vai ser o mesmo para as duas lâmpadas. Ok? Então, no circuito em série, a minha tensão ela é dividida pela quantidade de equipamentos que eu tenho. Neste caso, duas lâmpadas. Se eu tivesse 3 lâmpadas, ia dividir também, ok? Já a corrente não, a corrente é igual em todos os equipamentos, tá? Tanto na entrada quanto nos equipamentos, ok? Então, vamos fazer o teste com mais uma lâmpada? Então, ó, vou pegar aqui e vou colocar mais uma lâmpada.
Então, vamos ver. A tensão que eu tenho, no caso, com uma lâmpada, é de uma pilha, 9 volts, a mesma coisa. Agora, se vocês repararem aqui nas lâmpadas, olha como o brilho dela ficou menorzinho ainda, ó. Menor do que já estava, né? Por quê? Porque a tensão, ou seja, a energia que ela pega para transformar, né, a potência, né, que ela pega em energia para transformar em energia luminosa é menor. Então, a minha tensão, ela vai ser dividida por 3. Então, se eu chego com 9, quanto que eu tenho de tensão em cada uma? 3. Por quê? Porque eu chego na minha residência 9, ou que eu estou montando esse circuito, né? Mas a gente sabe que no circuito em série, o que vai acontecer? Vai ser dividida a tensão. Então, 3 mais 3 mais 3, 3, 6, 9. 9 volts, ok? E o que vai acontecer, então, com a minha corrente? Com 3 lâmpadas. 0,30, ela vai ser 0,30, 0,30, 0,30. A corrente vai ser igual em todo o circuito, né? Então, no circuito em série, tudo de corrente vai ser igual, tá? Se deu 0,3, 0,3 em todo o circuito. Se deu 1, 1 em todo o circuito. Já a tensão de entrada, no caso, ela vai ser a real dela, só que ela vai dividir essa tensão pela quantidade de equipamentos que tem. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Sem dúvidas, né? Então, tudo bem. Então, deixa eu limpar aqui. O meu circuito em série, ele tem um probleminha, né? Qual probleminha seria esse? Bom, primeiro, esse circuito, ele está trabalhando fechado, né? E esse fechado estou utilizando desde a aula passada, né? O que seria ser um circuito fechado? Vou colocar aqui, ó, esse esqueminha aqui, tá? Os elétrons, ó, eles não estão andando aqui. Por que eles não estão andando aqui, ó? Porque meu circuito tá aberto. Ele tem essa parte aqui, ó, livre, né? Se o meu circuito estiver aberto, ele não funciona, né? Então, se eu tiver uma lâmpada só, e meu circuito também estiver aberto, ele não vai funcionar. Qualquer circuito aberto não funciona esse circuito específico, ok? Então, ó, vou fechar o meu circuito, não tem nada, né, que faça, não tem uma abertura, não tem nada que fuja, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir que os elétrons percorram toda a trajetória. Se ele estiver aberto, o elétron não vai conseguir percorrer, por isso que ele não vai funcionar. É como se esse elétron, ele fugisse, tá? Então, ele não está indo para essa direção aqui para funcionar a lâmpada, então ele está saindo, né? Então, não funciona. Ele só vai funcionar se o circuito estiver fechado. Então, num circuito em série, é a mesma coisa, ó, ele só vai funcionar se o circuito estiver fechado, né? O problema do circuito em série é justamente isso, porque se eu tiver uma lâmpada, né, e uma lâmpada, o filamento, o que seria o filamento dela? Essa parte aqui, eu vou pegar aqui para vocês. Eu tenho essa lâmpada aqui dessa luminária, ela tem aqui dentro, tá, uma parte que é bem molinha, né? Que se você, quem viu lá na sala de aula, a gente chacoalha assim, tem um filamento aqui dentro, tá? Esse filamento, quando ele tá quebrado, como que fica, né? Na lâmpada que a gente mais conhece, né? Ele tem como se fosse um V, ok? E aí tem uma parte, né, molinha, que liga
e essa ponta nessa ponta. Então, quando a lâmpada ela está queimada, a gente verifica, né? Porque isso que liga uma na outra, ele está quebrado, ele não está junto, né? Ó, ele fica solto, né? Ele fica para baixo, ele não está ligando. E quando isso não liga, né? Interrompe o circuito. Por quê? Porque os elétrons, eles passam por aqui dentro. Então, eles vêm, passam por aqui e volta, ó. Eles vêm, passa por aqui e volta. Se isso daqui tiver queimado, né? Por isso que a lâmpada, quando ela tá com os filamentos dela para baixo, significa que ela tá queimada. A gente consegue ver se a lâmpada tá queimada ou não, né? Por causa disso. E quando ela tá queimada, ela não funciona, tá? Então, esse equipamento aqui é como se fosse o interruptor da nossa casa, né? Por que a lâmpada consegue acender ou apagar, né? Porque quando a gente aciona o interruptor, ó, em casa, por exemplo, a luz está acesa, né? Ó, a luz está acesa. Vou acionar o interruptor, é a mesma coisa, ó. Vou acionar o interruptor. Acionei o interruptor, então é como se eu fizesse isso, ó. O que acontece? Apaga. Vou acionar o interruptor de novo. Vai acender. Então, ó, vou acionar o interruptor de novo, vai acender. É isso que os nossos interruptores fazem, tá? Ele abre e fecha o nosso circuito. Então, quando ele fecha o nosso circuito, os nossos elétrons conseguem, no caso, andar. E com isso, a corrente elétrica também vai andar, né? Então, a corrente elétrica andando vai chegar aí tudo para os nossos equipamentos e tudo vai funcionar. Ele vai pegar e vai transformar essa energia química ou elétrica em energia luminosa, no caso da lâmpada. Tudo bem? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Essa é a coisa ruim do circuito em série. Por quê? Eu estou aqui na minha segunda lâmpada. Se meu circuito estiver aberto na minha segunda lâmpada, nada funciona. Né? Olha a desvantagem do circuito em série. Por quê? Porque se uma lâmpada queimar, todas param de funcionar. Então, a gente sabe que a tensão que chega é dividida pelas lâmpadas e a corrente é igual em tudo. Uma desvantagem é que quando uma queima, todo o circuito queime. Como a gente comentou em sala de aula, é a mesma coisa do pisca-pisca. Se um queimar, ou se você tirar uma luzinha, né, de um, todo esse circuito que está ligado nessa mesma lâmpada, né, vai, nessa mesma luzinha, vai o quê? Apagar. Por quê? Porque se ela está ligada em série, ela quebra, ela abre esse circuito. E a partir do momento que ela abre esse circuito, não chega nada para as outras lâmpadas, porque você quebrou aqui, ok? Os elétrons estão saindo por aqui, ó, não está mais vindo. Tudo bem? Então, vamos ver como funciona o circuito em paralelo para a gente ver a diferença? Não, antes de ver, a gente vai colocar com duas pilhas. Mais fácil. Então, ó, tenho aqui meu circuito com 3 lâmpadas, vou colocar aqui na minha pilha, ela ligada, associada aqui em série, né? Ver o que acontece, ó a iluminação como aumentou. Então, reparem nessa iluminação, vou até colocar aqui, ó, ela tá aqui, ok? Vou tirar uma pilha. Tiro uma pilha. O que vai acontecer? Olha como ela ficou mais fraquinha. Por quê? A tensão que está chegando, ela está dividindo. Mas a tensão é o quê? De 9, né? 9 volts. Conforme a gente coloca mais uma... Opa, eu vou ter que virar aqui. Conforme a gente coloca mais uma, ela vai chegar mais tensão para as nossas lâmpadas, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar um pouco de atenção, né? E que eu até falei aí, quando vocês forem comprar uma lâmpada, o que a gente tem que ver? Várias coisas, né? Se a gente quer a luz quente, né? Ou seja, se a gente quer a amarela ou se a gente quer a branca. Qual é a tensão que ela suporta? Neste caso aqui, essa lâmpada, que é essa primeira, ela é de 110, ou seja, ela suporta até 127. Então, ó,
Até 120 aqui, ó, ela está funcionando normal. Então, quanto mais tensão tiver, já que ela suporta até 120, o que significa? Que em 120 ela vai trabalhar, né, em 127, ela vai trabalhar com o máximo dela. Olha a iluminação dela como está grande aqui, ok? Então, quanto menos tensão tiver chegando, né, já que ela suporta, ela foi feita para trabalhar em 110, significa que ela vai ficar o quê? Mais fraquinha, né? Já que ela foi feita para trabalhar em 127, ou seja, o normal dela vai ser até 127. Se eu chegar com menos, ela vai, no caso, a luminosidade dela trabalhar com menos. Ok? Tudo bem até aqui? Só que se eu colocar uma tensão bem maior do que ela suporta, o que vai acontecer? Queimar. Porque ela foi feita para trabalhar com 127. Olha com quanto eu estou chegando. 1000. Então, vai queimar. A mesma coisa acontece no nosso circuito aqui. Se eu colocar uma tensão, mesmo ela dividindo, ok? Ela divide a tensão. Então, se eu colocar uma tensão aqui a mais, a somatória dessa tensão, ela não pode passar do que vai para a lâmpada. Se ela passar do que vai para a lâmpada, o que vai acontecer? Também vai queimar o circuito, ok? Então, tem que perceber, né, quando for fazer esse circuito, ou quando a gente estiver numa experiência ou em alguma pergunta, a tensão que ela está chegando, se passar da tensão da lâmpada, que vai chegar para cada lâmpada, né, que é o que ela espera, vai o quê? Queimar, tá bom? Deixa eu aqui. Isso. Aqui não vai queimar, porque ela aguenta o quê? 127. Só que quanto que está chegando nela? Ó, está chegando nela 6. Então, se está chegando 6, ela não vai queimar, ela só queimaria se tivesse chegando mais que 127. Tudo bem? Então, vamos recapitular ainda, né? Então, se uma lâmpada ela aguenta uma tensão maior, ela vai funcionar nessa tensão que ela foi feita para aguentar. E se eu recebo menos dessa tensão, a luminosidade dela vai ser menor, ok? E num circuito em série, essa tensão que chega para cada lâmpada, ela é dividida pela quantidade de lâmpadas que tem, ou pela quantidade de equipamentos que tem no seu circuito, tá? Agora, vamos ver como trabalha o paralelo. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu limpar. No meu circuito paralelo, com 2 lâmpadas por enquanto. Ele já trabalha em uma maneira diferente, né? Ele não vai de uma lâmpada para outra. Então, o que vai acontecer? Ó a diferença. Ele vem, aí ele vai para uma lâmpada e volta. E aí tem uma ramificaçãozinha aqui que ele vai para um outro lugar, né? Só que se a gente comparar, olha a luminosidade dela como que tá. Num circuito em série, ele não estava tão grande assim. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho do circuito em série para vocês verem. Olha como tá a luminosidade desse daqui, ó. Pequenininho, né? Olha desse, é grande. Por que que é grande? Porque no circuito em paralelo,
ele funciona invertido do circuito em série. O circuito em série a gente tinha tensão dividida e corrente igual. No circuito em paralelo é o contrário. A corrente ela vai ser dividida, mas a tensão que vai chegar em cada lâmpada vai ser a mesma. Então vamos medir? Só para a gente provar isso daí. Então, ó, tensão e corrente. Então, vou medir aqui minha tensão na pilha. Na pilha está dando o quê? Na pilha está dando 9 volts. Se está dando 9 volts, nas minhas lâmpadas também vão dar o quê? Também vai dar 9. E por que vai dar 9? Porque a tensão no circuito em paralelo é igual em todos os pontos. Então, se aqui é 9, em todos os pontos vai ser 9. Diferente do em série. Do em série, ela é dividida. Então, na pilha e na lâmpada, vai ser tudo 9. Agora, o que vai mudar? A corrente. E ela também vai funcionar diferente do em série. A corrente em série que era dividida. A corrente em série, ela era igual em todos os pontos. Nesse caso, ela vai ser o quê? Dividida. Ó, eu chego com 1,8, então cada uma vai ter 0,9, porque 0,9 mais 0,9 dá 1,8. Então, no meu paralelo, quem vai dividir é a corrente no paralelo. A corrente divide. Em série, quem divide? A tensão, que eu posso representar tanto pelo V quanto por U, ok? Tá, mas em prática, o que isso significa, né? Olha a vantagem do paralelo aqui, que aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só limpar aqui a tela. Todo mundo entendeu a diferença de um, quem divide a tensão, e no outro, quem divide a corrente? Todo mundo entendeu isso? Sim, né? Então, ó, no meu paralelo, o que vai acontecer? Estou com o meu circuito fechado, tá? Vou abrir essa parte do circuito aqui, ou seja, essa lâmpada aqui queimou. O que vai acontecer com o meu circuito? Ele vai funcionar. Por quê? Porque esse daqui, ele tem um cabinho que ele vem para cá e vai para cá. Já esse daqui, ó, ele anulou, porque essa lâmpada aqui está aberta. Essa parte do circuito aqui está aberto. Essa não, essa está fechada. Então, ela tem por onde percorrer. A corrente, ela tem como percorrer por aqui. Tá? Vou fechar aqui. Só que agora eu vou abrir aqui, ó. O que acontece? Ela não tem como percorrer por aqui, mas por aqui ela tem, né? Então, aqui é como se fosse um circuito aberto, então ele não vai percorrer, né? Só no circuito fechado. Agora, se os dois estiverem fechados, ó, ela percorre tanto por aqui quanto por aqui, né? Vou mostrar a setinha da corrente, né? Pra gente ver, ó. Então, abrir, ó, ela para, mas como aqui tem a ramificaçãozinha, o que acontece? Ela só para de vir para cá, ela continua, né, ó, e vem. Então, é por isso que a gente utiliza o paralelo na nossa casa. Então, se eu apaguei a luz aqui no meu quarto, a da sala não vai apagar, né? Se fosse um circuito em série, ia apagar do quarto, da sala e do banheiro, todos que estão ligados no mesmo circuito em série, tá? Por isso que a gente usa o circuito em paralelo na nossa casa. Porque se eu desligar aqui do quarto, o outro quarto não desliga, né?
Porque a desvantagem do circuito em série é você, na hora que você apagar uma, todas apagam. Ou seja, na hora que queimar uma, todas apagam.